E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso BCD, Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos para a leitura de hoje. O assunto que eu trago é como estão os sentimentos e intenções dele ou dela comigo. Para você participar, vai escolher um dos dois baralhos aí da mesa. Da esquerda, onde eu coloquei junto aqui um quartzo fumê, ou da direita, baguncei as cartas, da direita com a sodalita. Então, vai sentindo qual baralho que chama mais a sua atenção, né? Para você ganhar a sua mensagem. Quem está fazendo a primeira visita no canal com a gente, muito importante você se inscrever, ativar as notificações. Aproveita esse momento, de repente, quando você teve a chance de conhecer, o YouTube te entregou o vídeo, então passa a participar aqui com a gente. Deixa o seu like, isso vai ajudar muito para a sequência do trabalho que eu sempre faço aqui para você, porque com o like o vídeo alcança mais pessoas, né? Bom, eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, depois o da direita. Se você está com dúvida para escolher, você pode pausar o vídeo, aí você faz isso com mais calma, tá? Vou começar a trabalhar então, tirando esse baralho, para a gente começar por aqui. Temos aí o seu jogo. Então, teve uma alternância de energias aí, né? Com as cartas que foram abrindo, eu fui mostrando, né? Eu acho que deu para vocês sacarem. Então, lá no alto veio para nós a carta das flores, né? Do coração e dos ratos. Depois temos ali a criança, a serpente, a montanha, os peixes, o urso e a chave. Então, para a gente falar de sentimentos e de intenções, o que que isso tudo aqui significa? Bom, sentimentos nós temos aqui, com certeza, né? Com as flores e a carta do coração lado a lado ali, isso fala muito sobre amor, né? Fala sobre alguém que gosta de você. São sentimentos profundos até, né? Com a carta das flores ali, que traz algo que é mais sincero, que é verdadeiro, né? Então, isso fala muito de entrega que ele ou ela pode ter com você, aquela pessoa disposta a viver, né? Então, querendo viver o que sente, tá? Junto com essa carta aqui, na verdade, essas três aqui, ó, rato, montanha e serpente, falam no que diz respeito a sentimentos, de repente, a coisa de não querer viver o que pretende, tá? E aí vem algum tipo de frustração, por barreiras que de repente a outra pessoa percebe que existem entre vocês, o que acaba fazendo mais sentido se você está longe, né, da pessoa que você mentalizou. Então, para relacionamento à distância, isso é muito normal, né? A gente se sentir ali meio frustrado, querendo viver certas coisas e sem conseguir, né? E aí, claro que a gente acaba pensando besteira também, então vem a serpente mostrando uma preocupação que a pessoa pode ter de ser passada para trás, né? Então, desconfianças que batem, isso também faz parte do sentimento, né? Mas nós temos a criança que traz esperança. Então, a gente tem aqui, na verdade, nessa parte do alto da mesa, se a gente considerar assim, essas três cartas e essas três aqui, né? Um balanço, né, de uma situação aqui que é de altos e baixos, de pontos altos e pontos baixos e que acaba se equilibrando no que diz respeito a sentimentos. Por quê? É alguém que gosta de você, que tem sentimentos sinceros, né, que está a fim de viver o que vocês tiverem a oportunidade, tem esperança no que vocês podem experimentar ou construir juntos, mas também em dados momentos frustrações, né, obstáculos pela frente, desconfianças. Então, tudo isso faz parte de como a pessoa está se sentindo em relação a você, tá? No que diz respeito a intenções, a gente vai olhar aqui para baixo, tá? Já que isso daqui se encaixou muito bem mostrando sentimentos. Você talvez pode se preocupar.
E eu já me antecipo aqui, me colocando no seu lugar, né? Porque eu sei como é receber uma leitura também. Leandro, mas a leitura é sobre sentimentos e intenções. Se tem essa serpente aí, eu não tenho que me preocupar com uma pessoa que poderia me trair? Eu diria que não, justamente por essas cartas aqui, tá? E a própria criança, as flores, né? Tudo isso daqui acaba suavizando bastante o que seriam intenções negativas da outra pessoa com você. Então eu acredito que vai entrar muito mais na parte do sentimento relacionado ao que eu expliquei aqui, né? De dificuldades que podem existir a dois, principalmente no caso de pessoas que estão longe uma da outra, então aparecem mesmo as frustrações, né? Você fica ali, né, sentindo que está por baixo, porque quer viver as coisas e não dá, né? Então, obstáculos pelo caminho, as desconfianças aparecem no meio disso também, junto com o sentimento, e aparecem justamente porque nós gostamos de alguém, né? Se é uma situação que é indiferente, não tem problema o que a outra pessoa vai fazer ou deixar de fazer. Agora, se eu gosto daquela pessoa que está longe de mim, é claro que eu vou me preocupar, é claro que eu vou ter medo, né, de alguma coisa que possa ameaçar as minhas possibilidades com esse alguém. Né? Então, eu acho que essa serpente está vindo mais aí dentro desse contexto. Por isso é que eu vou colocar a parte de intenções aqui embaixo, olha, onde nós vemos na carta do urso uma pessoa que não quer te perder, né? Então, apesar de dificuldades, de barreiras que podem existir entre vocês, obstáculos, nós temos aqui alguém que não vai abrir mão de poder ter a sua companhia ou de te conquistar, né? E mais, galera, esse urso junto com a serpente realmente reforça mais o lado dos sentimentos mostrado pela serpente, porque o urso tem muito a ver com ciúme. Então, uma pessoa desconfiada é porque pode ter batido um ciúme aí também. Com alguém com quem você conversou, coisas de redes sociais, a gente sabe como é isso, né? Então, essa carta do urso tá entrando ainda nos sentimentos, que eu peguei muito nessa parte do alto da mesa, né? Já vai falar também sobre intenções e combinou perfeitamente com essa serpente para mostrar realmente preocupações, desconfianças da serpente decorrentes de ciúmes, tá? E aí esse ciúme é que pode, inclusive, motivar ações ali também, né? Porque se é alguém que gosta de você, que quer estar ao seu lado, que tem esperança no que vocês podem viver juntos, e é alguém que não quer te perder, então, galera, vem a chave, que é propriamente sobre atitude, as intenções, o que a pessoa pretende fazer. A chave vem com aquela ideia de alguém que identifica um problema e quer resolver, né? Por exemplo, nessa montanha. Dificuldades, barreiras, obstáculos que podem existir entre vocês, de qualquer tipo, certo? Eu citei a distância, mas podem ser outras situações. Vamos pensar em outros exemplos onde você pode se enquadrar aqui? De repente, incompatibilidade de horários, né? Então você trabalha num horário, a pessoa trabalha num outro horário, e aí a rotina dos dois é muito desgastante, fica difícil combinar as coisas e tal, né? Um exemplo. Um outro exemplo. Se você, de repente, acabou se envolvendo com uma pessoa que está ainda se resolvendo com um ex, né? Ou uma pessoa que foi casada, que está se separando e tal, então tem a coisa de família no meio, né? Que acaba caindo muito aqui, tá? Então, impedimentos que podem surgir, obstáculos pelo caminho, né? Atrapalhando aí as intenções, a vida de vocês, o que vocês querem conduzir juntos, tá? Então, só para dar alguns exemplos, né? Claro que há muitos outros, mas eu citei possibilidades para ilustrar onde essa montanha pode apontar para nós, né? E aí, a chave, de qualquer modo, então, nas intenções, fala de alguém passando por cima de obstáculos, resolvendo impasses aí para querer estar com você. Por quê? É uma pessoa que quer prosperar ao seu lado. A energia de prosperidade da carta dos peixes. Então, essa linha aqui de baixo falando sobre intenções é alguém que quer prosperar com você, ou seja, estar ao seu lado, não abre mão de poder ter a sua companhia, e a carta da chave mostra iniciativa para resolver problemas, para resolver impasses aqui, né? E tirar obstáculos do caminho, exatamente para criar oportunidades a dois aí, tá? E a grande motivação para isso está nessas duas primeiras cartas aqui, né? Então, as flores e o coração, duas cartas que estão mostrando alguém que gosta muito de você. Então, por isso que eu digo que é uma energia muito motivadora aqui para
as atitudes acontecerem, certo? Vamos ver o que mais nós temos nos dados. Então, vimos sentimentos, vimos intenção, né? Você não precisa se preocupar com essa serpente, da forma como eu encaixei ela no jogo aqui, mostrou muito mais a questão de desconfianças, exatamente por estar perto do urso, né? Então, aquilo que aparece em função de ciúmes, tá? Não é alguém pensando em te trair, coisas desse tipo, tá? Bom, vamos lá nos dados agora. Veio o número 3, o número 6 e o número 5. Então, o que, que nós temos? O número 3 veio lá em cima da carta do coração, então falando realmente da força desse sentimento, né? O número 3 traz energia de crescimento, de mais para acontecer, das situações que se desenvolvem. Então, nós temos uma pessoa que gosta de você, né? Que está curtindo a sua companhia ou está sentindo essa vibração com você e ainda é algo que tem mais. Então, não é um sentimento que já é totalmente conhecido, né? Que já chegou no limite. Eu diria que vocês estão ainda se conhecendo. Aí você pode pensar, mas a gente está um tempo junto. Eu quero dizer, no que diz respeito à forma como os sentimentos se apresentam. É alguém que ainda vai te admirar mais, vai ver mais coisas em você e isso então tende a crescer, né? Esse amor aqui a se manifestar mais intensamente, é o que eu quero dizer, tá? Aí vem número 5, olha que legal agora o que eu vou dizer. O número 5, exatamente na montanha, mostrando os obstáculos entre vocês, né? Então, falando de como a pessoa se sente diante de dificuldades que podem estar pelo caminho, e isso trazendo realmente uma sensação conflitante, que a pessoa se incomoda, né? Que gera um desconforto. Então, não é alguém que vai aceitar um tipo de problema que atrapalha vocês, ah, que pena, né? Não, não é uma pessoa que se conforma com isso, porque a gente está vendo alguém que gosta muito de você. E aí vem o número 6, que é de harmonização, exatamente na chave, que é a de atitude para resolver problemas. Então a gente vê uma pessoa realmente com bastante energia, com bastante disposição para querer viver ao seu lado, né? Então contornar problemas, resolver situações, o que está difícil aí. Então pode ser uma questão de um pouquinho de compreensão, de tempo para se ajeitar. Por quê? Dá para dizer com toda certeza que não é uma pessoa te enrolando aqui, certo? Se você está percebendo que é alguém que não se coloca ao seu lado devidamente, de fato são situações da vida que estão no caminho aqui e que precisam ser resolvidas. E a vontade para isso é o que nós estamos vendo. Então não é uma pessoa te enrolando, é alguém que realmente quer estar com você, tá? Então essa foi a sua leitura. Eu fico por aqui com você que escolheu essa opção da mesa. Antes de ir embora, deixe algum comentário, eu gosto de ver quem está participando, né? Você pode me dizer aqui sobre essa parte do obstáculo, se você pensou em alguém que está longe de você nesse momento, que mora em outra cidade, né? Ou se está saindo de algum outro tipo de rolo e aí vocês se conheceram no meio disso e você já sabe que a pessoa tem lá os impasses que tem que resolver mesmo, né? Então você pode me comentar aqui para me deixar saber qual foi a sua impressão sobre a leitura, certo? Então, vou tirar agora essas cartas daí. Vamos trazer o outro baralho. Essa opção agora, então, com a sodalita. Vamos às cartas. Tem duas situações aqui bem legais que eu já identifiquei, hein? E essa última linha de cartas
tenho quase certeza que você soltou aí um vixe, né? Com raposa, foice e serpente aqui. Mas calma, vamos lá. Ó, lá no começo, o que que veio para nós? O sol, a lua e a cruz, tá? Aí veio o urso, o navio e a cegonha. E aqui abaixo, justamente, que eu já comentei, a raposa, a foice e a serpente, onde aí essas cartas te arrancaram bem provavelmente um vixe, né? Que eu sei como é que funciona essa parte aí. Bom, eu falei para vocês quando eu estava colocando as cartas que eu vi duas situações interessantes, então eu já não vou te enrolar para dizer isso não. Quais foram essas duas situações? A primeira, aqui no alto, Sol e Lua lado a lado, além do que essas cartas têm a dizer individualmente, então sobre sentimentos, né? Como a pessoa se sente com você. A carta do Sol é sobre realização, é sobre felicidade, é sobre satisfação. Então isso mostra realmente uma pessoa que está satisfeita com o que vocês vivem juntos, né? Ou que tem essa energia do que vocês podem alcançar em termos de felicidade a dois, de um fortalecer o outro, né? O conceito da força tá aqui no Sol também, né? Então, de o quanto se trata de um sentimento que fortalece, que motiva, que inspira. Então, esse Sol fala dessa maneira a respeito de sentimentos, tá? A Lua ela traz um clima romântico ali, né? Uma carta de sensibilidade. Então, mostra admiração dele ou dela por você, alguém que reconhece a pessoa que você é, o valor da sua companhia. Tem muito de admiração e de sentimentos, de romantismo ali na Lua. Então, falando de sentimentos, essas cartas são muito boas. E aí, a situação interessante que eu identifiquei na combinação, a ideia de complemento. Então, assim, quando surgem aqui os lampejos intuitivos para nós, né? Igual aconteceu esses dias, quem estava aqui no canal vai se lembrar que eu estava falando sobre alguém que olha as suas redes sociais e aí teve um deck que eu estava usando, que aliás era esse aqui, e era exatamente essa carta, que é calhando, né? A capa aqui dessa caixinha. E aí veio esse instrumento, né? Que mostra alguém espiando, então foi uma intuição que surgiu pela arte do baralho. Aqui surgiu novamente um tipo de intuição pela combinação da mesma, uma ideia de complemento com Sol e Lua, porque são as forças da noite e do dia que se complementam. Então, isso falando sobre sentimentos, traz a ideia de alguém que se sente completo ou completa com você. A ideia do complemento, né? De quanto um se encaixa ao outro e aí tudo faz mais sentido, reforçando esse conceito do Sol de inspiração, né? Que é gerada pelo sentimento aí. E a cruz que vem junto ali está falando sobre a ideia de compromisso, de responsabilidade, já vindo nas intenções então, né? De alguém que quer assumir algo com você, não só para viver os bons momentos, mas para estar ao lado independente das circunstâncias. Então, a ideia de passar por cima de situações que às vezes podem ser testes da vida também, e não importa, é aquele alguém que sente, que sabe do que sente, né? Que tem um sentimento que é consciente e aí não está buscando só momentos de prazer ou só vantagens, né? Está buscando uma situação aqui que é de responsabilidade, que é de destino mesmo, daquilo que não é por acaso, a sensação de que não é por acaso, né? De que vocês se conheceram, de que vocês conduzem algo juntos, exatamente por essa ideia de complemento, de um completar o outro, pelo menos é o que a gente está vendo aqui no sentimento dele ou dela, tá? Então essa foi a primeira situação interessante que eu captei aqui na colocação das cartas, essa ideia de complemento com Sol e Lua. A segunda tá aqui, na cegonha e no navio, mostrando o que? Já vamos falar bastante aqui sobre intenções. Então, tivemos bastante informação sobre sentimentos na parte de cima ali do jogo. Essas duas cartas vêm muito sobre intenções, também por uma questão de sentimento ali do urso. Que sentimento que pode estar relacionado ao urso? Ciúme. Então, ciúme,
a ideia de alguém que não quer te perder, que pode ter o medo de te perder, sentimentos de insegurança também. De repente, se a pessoa está longe de você. A informação interessante daqui é mais específica para você que pensou em alguém que está longe de você. Por quê? Essas cartas mostram uma pessoa disposta a cruzar uma distância. O navio vem falar disso, né? Uma carta de viagem. Então, a pessoa pegando estrada, né? Ali é o navio, mas é claro que não vai vir atrás de você de barco, de navio, né? Mas a gente vai imaginar uma pessoa disposta a cruzar um trajeto, né? A percorrer uma distância para estar com você, junto com a cegonha, que mostra realmente uma pessoa que não está acomodada aqui, né? Então, eu gosto, mas a pessoa está longe, né? Então, tudo bem, a gente vai conversando. Não, não é alguém que se satisfaz com isso. É uma pessoa querendo estar com você, tá? Porque a cegonha tem a ver a com a disposição de fazer acontecer, explorar a vida, sair de uma zona de conforto. Então, é uma carta que vai falar muito sobre atitude, de alguém que vem te procurar, né? Que vai querer estar ao seu lado e com a disposição de percorrer uma distância para isso, né? A cegonha ainda tem a ver com fazer coisas diferentes, quebrar a rotina, tá? Então tem essa situação toda aqui que eu acho que é bem interessante para um relacionamento ou para se criar oportunidades, né? E muito dessa movimentação pode ser motivada, sim, por insegurança, pelo medo de perder, por ciúme, tá? Ainda que a pessoa não demonstre. Mas por essa força de sentimentos que nós vimos ali, no Sol e na Lua, é bem natural que uma dose de ciúme também se manifeste, ainda que não seja demonstrada, certo? E essas cartas de baixo aqui, então, que eu tenho certeza que te deram um certo medinho, né? Que podem realmente ter te arrancado um vixe, aí como eu falei, mostram, na verdade, galera, o quanto esse urso aqui na parte de ciúme está fazendo sentido, certo? Porque vem serpente com as desconfianças, junto da foice, realmente o medo dele ou dela de te perder. Aquela pessoa que fala assim, se eu não fizer alguma coisa, de repente ela desiste de mim, ou ele desiste. Talvez é uma pessoa que não vai ficar me esperando, então eu tenho que me mexer, né? E aí essa informação vem justamente no navio e na cegonha, uma pessoa esperta, atenta ao momento, à energia que se apresenta para vocês viverem e que não vai ficar esperando muito não, porque tem esse medo de perder, tem o medo de que as coisas possam mudar entre vocês aqui, né? Então, essas cartas que podem ter te assustado, aqui no meu entendimento, não estão falando, por exemplo, de alguém que poderia te trair, de uma pessoa que vai querer terminar com você, não faria sentido, né? Exatamente pelo que nós vimos aqui, uma ideia de complemento, de uma pessoa que sente que se completa ao seu lado, ao pensar em você, é um sentimento que inspira, que traz força. Então, não faria sentido com isso, né, que nós analisamos. E aí, ao mesmo tempo, uma pessoa querendo te trair ou, né, romper com você, se afastar. Não, isso daqui está vindo muito como medo de você, de repente, não esperar. E aí é onde vem essa combinação do navio com a cegonha, falando de uma pessoa que se mexe mesmo, que levanta a bunda da cadeira e vai, que inclusive pode pegar a estrada, pode viajar para te encontrar, né? A cegonha não é uma pessoa acomodada agora e só experimentando sentimentos e ali, né? Tá bom, né? Não, quer viver isso. Então vem a vontade de viver aí esse sentimento, tá? Vamos lançar os dados para a gente ver, então, o que mais nós temos de informações. Pegamos bastante ideia aqui sobre sentimentos, né? E intenção, então, é muito clara da pessoa de estar com você, de cruzar a distância para isso, inclusive, né? Uma pessoa que se coça aí, vamos dizer, né? A cegonha mostra muito disso, de alguém que sai em busca e que se encoraja para viver o que a vida está apresentando. Então, bateu esse sentimento, tá? Esse clima aqui entre vocês, é aquela pessoa que não quer deixar passar a fase, né? Inclusive por saber que você pode não ficar esperando, né? Então, que uma espera pode cansar. Isso acaba acontecendo mesmo, né? Bate a energia, se a gente não faz ela acontecer na hora que rola o clima, a gente fica só fazendo planos e deixando para depois, aquilo vai perdendo força, né? Então, é uma pessoa que tanto pode ter medo de que você
saia dessa energia de que você desista, ou pode ser uma pessoa que também se conhece e entende que se não for viver o que está sentindo, a coisa pode é, perder um certo sentido com o passar do tempo, né? Então, não é uma pessoa disposta a abrir mão de uma experiência que vocês podem ter juntos aqui, certo? Então, isso fala bastante sobre sentimentos e intenções. Vamos aos dados, o que que a gente tem aqui? Bom, os dados bagunçaram as cartas, mas tudo bem, vamos deixar como tá. Veio esse número 1 ali bagunçando exatamente o navio, ele praticamente caiu ali, né, entre o navio e a cegonha, mostrando realmente a ideia de movimento, de coisas novas, de fazer acontecer, de atitude, tá? Então, intenção de alguém realmente querendo estar com você, de ter a sua companhia. O número 3 que veio lá sobre a cruz, onde eu falei a respeito do sentimento de que não é por acaso que vocês se conhecem e uma pessoa disposta a estar ao seu lado, não só nos bons momentos, mas também quando a barra pesar, né? Então, vindo esse número 3 ali, fala a respeito de sentimentos e intenções, no sentido de alguém que sente que vocês podem crescer diante das dificuldades, né? Que os desafios que a vida colocar servirão para fortalecer vocês e não para atrapalhar. Então isso fala muito sobre alguém que realmente gosta, né? Porque é a forma de olhar. Para quem gosta mais ou menos, aparece uma dificuldade pela frente e a pessoa já tende a desanimar. Quando gosta de verdade, aparece um desafio, um teste da vida, alguma coisa para ser superada, e a pessoa entende que isso não é para atrapalhar, mas é para fortalecer, então isso mostra alguém que gosta de verdade, né? E o número 4 aqui, exatamente sobre o navio, sobre a ideia de alguém que pode percorrer uma distância, viajar para te encontrar, com o 4 falando de concretização, então realmente as coisas muito no ar aqui para acontecer, tá? Dá para esperar coisas boas, então de fato, um medo inicial que você pode ter sentido com essas cartas aqui de baixo não tem fundamento. Então você pode se tranquilizar porque a gente encaixou essas cartas dentro de uma interpretação que foi feita, certo? E aí ficou tudo aqui bem construído para você. Então vimos os sentimentos, vimos as intenções, né? Você pode me dizer aí as suas impressões, como você se sentiu com essa leitura. Deixa o seu comentário antes de ir embora. Você que participa do canal já sabe que eu gosto de ver sempre quem está comigo aqui no dia a dia. Eu sempre passo lendo os comentários, deixando um coração para a galera, né? E se precisar responder alguma dúvida de alguém, também estou sempre atento, certo? Valeu pela presença, um abraço, até o nosso próximo encontro.